que diz assim: e aconteceu que, como todo o povo sendo batizado se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Repita comigo: orando ele, o céu se abriu. Orando ele, o céu se abriu. A última vez, para ficar gravado e você nunca mais esquecer: orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado, em quem tenho comprazido. Amém? Fecha seus olhos. Deus, muito obrigado por esse momento tão maravilhoso, Pai, que nós iremos compartilhar a sua palavra, mais uma porção. Fala conosco, pela sua infinita, bendita misericórdia. Nós estamos aqui porque nós cremos na sua palavra, e não há nada melhor do que a sua palavra. Eu te peço, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha neste lugar com a sua palavra como flecha, que atinja o alvo, Senhor. Atinja o alvo pela qual a sua palavra nos foi enviada nesse dia. Cumpra, Senhor, a tua vontade neste lugar, que essa igreja entenda a sua palavra. Se assenta, por favor. Nós, Deus abençoe, acabamos de ler a palavra de Deus. O texto que nós lemos é um texto muito conhecido da igreja, que é o texto que Jesus aparece para ser batizado como as demais pessoas. Eu quero compartilhar uma palavra subordinada ao tema Aprendendo com Jesus na escola da oração. Aprendendo com Jesus na escola da oração. Aprendendo com Jesus na escola da oração. Não há ninguém melhor do que Jesus para nos ensinar na escola da oração. Ele é o professor que ensinou até os seus discípulos a orar. Existem poucos homens que oram. A oração, ela é difamada pelo pregador e pelo padre. Nesses dias de pressa, agitação, de eletricidade, os homens, eles não terão tempo para orar. Existem pregadores que dizem orações como parte do seu programa. Em ocasiões regulares ou estaduais, mas quem se incita a agradar-se a Deus? Quem ora como Jacó orou, até que ele fosse coroado como vencedor e intercessor? Quem ora como Elias, que orou até que as forças ou todas as forças da natureza fossem presas e abertas à terra
e Deus cerrasse os céus para que não houvesse chuva, e depois orou novamente para que Deus enviasse prosperidade sobre a terra. Quem orou como ele? Ou quem ora como ele? Ele ora novamente, Deus manda chuva em uma terra assolada, essa terra que está assolada pela fome, pela a desgraça. Ele ora e a terra começa a florescer novamente como um jardim de Deus. Quem orou como Jesus Cristo, que ele ora na montanha, ele passou a noite inteira em oração, orando a Deus. Quem orou como ele? Os apóstolos também entenderam que a oração é a coisa mais difícil de conseguir. Homens ou mesmo pregadores a fazer orações. Existem leigos que darão o seu dinheiro, alguns deles em grande abundância, mas eles não se darão a si próprio a oração. Homens que dão o seu dinheiro, mas não se dão a oração, não se dão a si próprio na oração, sem a qual o seu dinheiro é apenas uma maldição. E muitos pregadores que vão pregar e se entregam em grande e eloquente. Eles abordam a necessidade de avivamento, fala de renovo, fala de avivamento, fala da expansão do reino, mas não há muitos que farão isso sem aquilo do ministério da oração a Jesus. E nós precisamos entender que sem aquilo a qual toda a pregação é organizada, é pior do que vã. A oração, ela está desatualizada, quase perdendo a arte. E sabe que o maior benfeitor desta época é o homem que trará os pregadores e a igreja de volta à oração. Eu vou repetir. A oração está desatualizada, ela está quase perdendo a arte. É o maior benfeitor desta época, é o homem que trará os pregadores e a igreja de volta à oração. Se você não entendeu, eu vou descodificar para abrir a sua mente. Bem-aventurado é a igreja que ora, o pregador que ora, o cantor que ora, o adorador que ora. A oração não pode estar desatualizada. A oração, ela traz atualização para a igreja. Há muitas igrejas desatualizadas, não ouvem mais a voz de Deus, porque não oram mais. E é somente a oração que poderá nos levar a viver um nível extraordinário na presença de Deus. E quando aparece um pregador, talvez antiquado como eu, para falar de oração em século 21, um pregador como eu, chamar a igreja para oração, nós precisamos voltar a orar. Pregadores não se preocupam mais em ter uma vida de oração. Olha para os nossos pregadores, que miséria nós temos vivido. Pregadores que não se comprometem com a oração,
Pregadores que querem ensinar, mas não ora. Pregadores que querem que Deus envie o povo, quer estar diante do povo, mas não está diante de Deus em oração. Pregadores que querem aparecer diante dos homens, mas já desapareceram diante de Deus. Eu vim como boca de Deus te convidar, pregadores. E a maioria deles nem vem para o culto de ensino e quer sair por aí para ensinar. A maioria deles querem a multidão, não querem pregar nos cultos que não dá ninguém, mas querem a multidão, mas não querem estar diante de Deus em oração. A oração não é prioridade. Mas nós precisamos aprender com Jesus na escola da oração. Oh glória! Eu repito, nós precisamos aprender com Jesus na escola da oração. Jesus está te convidando para você se matricular na escola da oração. Ninguém entra numa faculdade, numa escola sem antes se matricular. Tem que fazer a matrícula, agendar a matrícula, pré-agendar a matrícula. E Deus hoje está te chamando a se matricular na escola da oração. Ei, eu vou repetir, Deus está te convidando a fazer a sua matrícula hoje na escola da oração. Está na hora de pegar o histórico da sua vida com Deus e dizer: eu preciso me matricular, porque eu tenho nome de crente, eu carrego Bíblia de crente, eu visto roupa de crente, eu dou glória como crente, mas no meu histórico não tem a palavra chamada oração. A gente queremos sensibilidade, mas não se tem sensibilidade se você não descer na oração. Porque muita gente, quando você fala de oração, dá dor de cabeça, dá epilepsia, dói a cabeça, eu tenho que ir embora, eu tenho que comer unha, eu tenho que sair para o banheiro, porque a oração te confronta. E muitos deles dizem: a igreja está em pecado, só eu vou para o céu. Mas ele nunca vem para a campanha de oração, ele nunca chega cedo para orar. E me perdoe, meu amado, não venha me dizer, entregar revelação, se você não ora diante da igreja. Não venha querer me dar instrução se você não ora. E olhe, muitas das vezes eu ouço o conselho, muitas das vezes eu ouço você falar, e se você falar alguma coisa comigo e eu não te responder nada, não é que eu estou te desprezando, é porque nem tudo que é falado por você eu posso aplicar aqui no altar. Primeiro eu tenho que ir para a oração. Deus, é verdade, eu posso falar para a igreja, é certo o que está dizendo, né? Não, então eu vou para a palavra, o que a palavra está dizendo, eu vou para a palavra, é o que a palavra está dizendo. Eu não estou gargado com revelação, eu estou olhando é para quem leva uma vida de oração na presença de Jesus. A oração está desatualizada, ela está quase perdendo a arte. O maior benfeitor desta época é o homem, que trará os pregadores e a igreja de volta à oração.
Bem-aventurado é o pastor que chame a igreja para orar. Se seu pastor não pregar sobre oração, te ensinar que você deve orar, sai desta igreja, que ele não é pastor. Se o pregador não pregar e orar, porque não basta só pregar, tem que orar. Primeiro você fala de Deus para o povo, depois você fala do povo para Deus. Na oração você fala do povo para Deus, e na palavra você fala de Deus para o povo. Então não tem como falar com o povo sem antes falar com Deus. Então me faça um favor, por favor. Não pregue se você não ora. Não cante se você não ora. Não pega no microfone se você não ora. Não suba no altar se você não ora. Não fala que Deus está revelando se você não tem compromisso com a doutrina, com a palavra, com a oração. Não fale Deus me mostrou, se Deus não te mostrou nada. Eu não entendo tanta gente que não ora, o caba não ora, o caba não vem na ceia, o caba não fica no culto de ensino, e quando fica, vai embora cedo. E tem a cara lambida de dizer: Deus me revelou que tem gente em pecado. Você é o primeiro. Deus está querendo o conserto primeiro de seu. Deus está querendo que a igreja esteja na posição primeiro, você. Porque quando Deus manda a mensagem primeiro não é para A e nem para B, é para mim. Me ajuda a pregar, por favor. Olha para quem está perto de você e fala: está na hora de se matricular na escola da oração. Está na hora de você voltar a orar. Está na hora de você orar. Está na hora de voltar a ser crente. Crente precisa orar. Para de arrumar desculpa para não orar. Para de arrumar desculpa para chegar tarde na igreja e não orar. Para de arrumar desculpa: meu trabalho é pesado, eu chego cansado. Cansaço não atrapalha ninguém orar. Eu te convido hoje a se matricular na escola da oração. O nosso mestre, o maior, e o próprio Filho de Deus, ele orou, ele se apresentava a Deus, ele orava sendo Filho de Deus, sendo Cristo. Ele não precisava orar, mas ele deixou o exemplo que crente precisa orar. Dá uma olhadinha para alguém e diga: você precisa orar. E não adianta fazer bico não, que bico para mim eu quebro ele na Bíblia. Adiantou seu bico, tem que engolir. Você tem que orar. Você gostando ou não, meu amigo, você tem que orar. Por isso fica morto na igreja. Sabe o que dá vida? É oração. A Bíblia diz: quem está triste,
Está tristinho? É falta de oração. Quem está alegre, canta. Quem está triste? Estou triste. Vou orar. Quer ver? Jesus olhou e disse: a minha alma está angustiada até a morte. E o que é que ele fez? Foi orar. E não adianta dizer que está triste lá nos stories. Não adianta que está triste lá nos status. Me sentindo triste, vai orar. Não é que quem ora não fica triste, mas a Bíblia diz que quem está triste ora. E não sou eu não, é a Bíblia. Quem está alegre canta. Se está alegre, racha taquara e canta. Mas se está triste, é ele dizendo: vai orar. Dobra o joelho e vai orar. Está triste? Está triste, vai orar. Porque a oração alegra. A oração alegra. Tem muita gente triste dentro da igreja. Ele está dizendo: vai orar que você fica alegre. Vai orar que a alegria volta para casa. Vai orar que a tristeza vai embora. Vai orar, rapaz. Quando alguém chegar para você e dizer: eu estou triste, manda um recado para ele. O pastor Ezequias diz: vai orar. Ó, estou triste porque aconteceu isso e isso comigo. Vai orar. Estou triste que o irmão me feriu. Vai orar. Estou triste que alguém falou uma palavra dura para mim. Vai orar. Primeiro, o que nós aprendemos na escola da oração com Jesus? Que o cansaço físico não impedia Jesus de orar. E eu estou falando de Jesus. Eu estou falando de quem? Estava cansado, mas ele dobrava o joelho para orar. O texto diz que ele levantou em alta madrugada, depois de um dia intenso de trabalho. Ele foi para um lugar deserto para orar. Ali ele derramou o seu coração em oração ao seu Pai Celeste. Jesus entendia que a intimidade com o Pai devia proceder o exercício do seu ministério. Ele deu grande importância à oração. O mais importante não é a pregação, é a oração. O mais importante não é os status quo, é a oração. Quer estar de pé diante do povo, esteja de joelho diante de Deus. Quer multidão? Vai dobrar o joelho. Quer pregar para a igreja cheia? Vai dobrar o joelho. Quer que Deus te abra a agenda para você viajar? Vai dobrar o joelho. Porque tem muita gente na internet, agenda aberta, mas fechada para a agenda da oração. Jesus ora quando ele é batizado. Na hora do batismo, Jesus está orando. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo Jesus também batizado, orando ele, o céu se abriu. Ei,
Toda vez que o céu abriu, não é no momento da pregação, é no momento da oração. Sabe o que abre o céu? Não é a pregação. O que abre o céu é a oração. Não entendeu não? E tendo Jesus orado, o céu, ó, e tendo Salomão terminado de orar, a Shekinah de Deus encheu a casa. E tendo Salomão acabado de orar, capítulo 7 de 2 Crônicas, ele acabou de orar pelo sacrifício, consagrando a casa, consagrando o culto que oferecia a Deus. Aí de repente o céu se rasga, a glória de Deus enche a casa. O sacerdote que ia degolar os animais para ministrar para Deus, não suportaram a glória que desceu, caíram com a cara na terra. Os levitas que iriam cantar, caiu de cara no pó. As crianças olhavam para a mamãe, puxavam a barra da saia, dizendo: mamãe, olha a glória que encheu a casa. Ai, Espírito de Deus, ora. Ele orou e o céu se abriu. Ele orou a noite inteira para escolher os apóstolos. Em Lucas capítulo 6, verso 12, ele orou a noite inteira para escolher quem o acompanharia no seu ministério. E dentro do pacote veio o traidor. Depois de uma noite de oração, quem dirá nós que não oramos? Ele ora a noite inteira e vem no pacote o traidor. E quem dirá eu e tu que não oramos? Oramos 2 minutinhos, tá bom pra gente. Ele orou a noite inteira e Judas está no pacote. Olha o que o texto diz: e aconteceu que naquele dia subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Ele passou a noite em oração a Deus. Ele não passou a noite batendo papo na internet. Ele passou a noite em oração a Deus. Ele não passou a noite em Netflix. Ele passou a noite em oração a Deus. Ele não passou assistindo jornal. Ele passou orando a Deus. Ele se retirava do meio das multidões para orar. Quando ele se retirava para orar, quando as multidões o procuravam e vinham atrás dele, ele se esquivava para orar. Lucas capítulo 5, verso 15. Olha o que o texto diz: porém a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém ele se retirava para os lugares desertos e ali orava. E a gente que não ora e quer multidão. Quando a multidão aclamava Jesus, nós queremos milagre, Jesus, ó, vazava. Eu vou orar.
Vocês querem cura e milagres, mas eu quero orar. Verso 17: e aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando, e estava ali assentado fariseus, doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. Aí o texto termina dizendo: e a virtude do Senhor estava com ele para curar. Por quê? Porque ele orava, não precisava mais orava. Sabe por que não acontece nada nos nossos cultos? Porque nós não oramos. Sabe por que não acontece nada? Que a gente prepara comida para a igreja de qualquer forma. A gente não tira tempo com Deus e queremos alimentar o povo de qualquer forma. A noiva de Cristo não come qualquer lavagem. A noiva tem que comer pão vivo que desce do céu. A noiva de Cristo precisa comer do pão que sai direto da cozinha de Deus, do forno de Deus. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. Jesus ora. Ele orou antes de fazer uma pergunta aos seus discípulos. Lucas capítulo 9, verso 18. E aconteceu que, estando ele orando em particular, estava com ele os discípulos, e perguntou-lhes dizendo: quem diz a multidão que eu sou? Não precisava orar para fazer essa pergunta, mas ele orou e perguntou aos discípulos. Você tem orado pedindo direcionamento? Nós precisamos voltar a orar. Ele orou também no Monte da Transfiguração, quando o Pai o consolou antes de ir para a cruz. Lucas capítulo 9, 28. E aconteceu que quase 8 dias antes destas palavras, tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu o monte para orar. E quando ele está no monte, ele se transfigura para os discípulos, Pedro, Tiago e João. Ele mostra o que ele é por dentro. Ele orou antes de ensinar os seus discípulos a oração do Pai Nosso. Em Lucas capítulo 11, verso 1. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Ei, mãe, deixe seus filhos te ver orando. Pais, deixe seus filhos te verem de joelhos. Obreiros, deixe a igreja te ver de joelhos. Pregadores, chega cedo para a oração, que você verá o que Deus irá fazer depois que você orar. Jesus toda vez estava orando, e eles. Mas um dia eles olhou e disse: ei, João ensinou, ensina a gente também. A gente queremos aprender a orar igual os discípulos de João que ora. Os discípulos dos fariseus oram,
Os discípulos de João oram, agora também ensina a gente a orar. Jesus orou no túmulo de Lázaro, João 11:41. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, e disse: Pai, graças eu te dou, por sempre haverdes me ouvido. Eu bem sei que sempre me ouve, e eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. A minha oração é por causa da multidão, porque se não fosse, não precisava orar, porque eu já orei, mas por causa dela eu vou orar de novo. E quando ele ora, ele disse: Lázaro, vem para fora. Você quer dar palavra de ordem, mas você não tem autoridade para dizer. E a autoridade só se tem quando se ora. Não adianta querer exercer uma autoridade se você não teve ela na oração. Jesus orou por Pedro. Antes da sua negação, ele disse: Pedro! Em Lucas 22:32, Satanás pediu para se andar com você, mas eu orei ao meu Pai. Mas eu roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos, fortalece teus irmãos. A oração fortalece. 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 Pedro, você não ora, mas eu já orei por você, para que a tua fé não desfaleça. Ele orou durante a instrução da última ceia. Em João 14:16, ele disse aos seus discípulos: Eu roguei ao meu Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Era para você estar dando glória, mas eu não sou mendigo de glória a Deus. Eu roguei ao meu Pai, eu orei ao meu Pai, e ele vos dará por causa da minha oração. Não é porque você está orando que ele vai te dar, é porque ele já orou. Eu já orei o meu Pai, para que ele vos dê o outro consolador que ficará convosco. Oh glória, oh glória. Ele está aqui, ele está aí. O consolador já está conosco, porque ele já foi enviado para estar conosco. Ele orou no Getsemane. Mateus capítulo 26:39. E indo um pouco adiante, prostou-se sobre o rosto, orando, dizendo: Meu Pai, meu Pai, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres.
Somente quem tem uma vida devotada na oração entende a profundidade de meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice de dor, de sofrimento, se for possível, mas não seja como eu quero. E eu quero que a dor cesse, eu quero que a perseguição cesse, eu quero que a cruz passe, eu quero que os homens passem, mas seja feita a tua vontade. A tua vontade é que eu sofra, eu vou sofrer. A tua vontade é que eu seja perseguido, eu serei perseguido, mas seja a sua vontade. Ele ora na cruz. Lucas 23:34. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. E repartiram as suas vestes e lançaram sorte. Eles não sabem o que está fazendo, não. Perdoa eles. Eles não sabem o que eles fazem, não. Perdoa eles. Aleluia. Aleluia. Ele ora. Depois que ele saiu do sepulcro. Lucas 24:30, a Bíblia diz: e aconteceu que, estando com ele à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-se-lhe então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós os nossos corações, quando ele pelo caminho falava, e quando nos abria as escrituras? Ele vai pelo caminho com os discípulos frustradinho, decepcionadinho. Ele abre as escrituras, desde Moisés até os profetas, e até a sua morte e ressurreição. E a mente deles está fechada. Mas foi na oração. Foi na oração. O coração estava até pegando fogo. As escrituras até acendeu a brasa. Mas foi a oração que abriu os olhos do seu entendimento. É Ele. É só Ele que ora desse jeito. É só Ele que apresenta o pão desse jeito. É só Ele que parte o pão assim. Urabagamassi andaramandu urabagahai. Asmei andabas chamahai. Alamanjori medicamassi darahas. Levante a mão direita para os céus. Receba o que eu recebo nesta noite. Eu compartilho desta graça com você agora. Urabacalamachorabakalamachai.
Recebe a presença dele nesta palavra. Oh, glória a Deus. Amanjo, rabagaia, cheia, naia. Recebe da porção do Espírito agora. Recebe a graça do Eterno. E você acha que Jesus parou de orar? Não parou. Ainda hoje ele está orando. Ele está no céu, mas ele está orando. E eu provo na Bíblia. Pastor, mas Jesus está no céu, ele ora. Por mim e por você. Romanos capítulo 8, verso 34. Quem nos condenará? Pois é Cristo é quem morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, a qual está à direita de Deus, e intercede por nós. Me ajuda, por favor. Olha para alguém e diz: Jesus está orando por você. Se você tivesse entendido, você não estava nem sentado mais. Jesus está orando por você. Jesus está orando lá no céu, Pai. Olha a Miriam lá, ó. Urabacaia, chega, andarabahaia. Abandacara, baraha, sebenderrei. Ele está orando pela tua vida. Quem foi matriculado na escola da oração com Jesus não para de orar. Hebreus capítulo 7, verso de número 25. O escritor diz: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Eita, está intercedendo por ti lá na glória. Ele está intercedendo por você, irmã. Se Jesus era santo, inculpável, puro, apartava dos pecadores, orou continuamente. Quanto mais nós que somos sujos, impuros, fracos, se ele foi encontrado necessitado de orar, com alto clamor e lágrimas, por que eu não posso orar? Por que a igreja não pode orar? Não, pastor, se botar oração na igreja, some mesmo. Botar oração esvazia mesmo. Quer conhecer quem é crente? Bota oração. Hebreus 5, verso 7.
o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrima, orações e súplica ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. O texto aqui não está dizendo de mim, não. Está dizendo de Jesus, que não precisava orar, mas na sua carne orava e chorava. Quanto mais nós devemos clamar por nós, oferecendo a Deus diariamente, de tantas formas, a nossa oração. A oração, em segundo lugar, para Jesus era como a intimidade com o Pai. Se ele está na terra, ele está dizendo: eu quero viver na terra enquanto eu viver aqui tendo comunhão com o Pai. Aí eu não entendo qual é o filho que não tem intimidade com o Pai. Diz ser filho, mas quer mudar a regra que o Pai põe. A oração para Jesus era intimidade com o Pai e não desempenho dos homens. Jesus buscava mais intimidade com o Pai do que popularidade. Tem muita gente querendo popularidade. A maioria de nós queremos popularidade. Jesus quer intimidade. Pregador, larga da mão de popularidade. Você quer ser popular, mas não tem intimidade com o Pai. O Pai já não fala mais contigo. A mensagem é a mesma, medíocre, rasa, gelada. Marcos capítulo 1, verso 35. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para o lugar deserto e ali orava. Qual foi a última vez que você saiu da multidão para orar? Qual foi a última vez que tu fugiu da multidão para orar? Sabe qual é o problema da nossa geração? A nossa geração quer status quo. A nossa geração quer ter agenda cheia. A nossa geração quer cantar diante de multidão. A nossa geração quer pregar para a multidão. Mas a nossa geração não tem intimidade com Deus. A nossa geração é uma geração fraca. Fraca, porque não ora. É fraca, porque qualquer vento de doutrina leva. É fraca, porque o pastor não pode dar uma palavra mais dura, que sai da igreja chateado. Nós estamos vivendo na era da geração TikTok. TikTok de lá, TikTok de cá e toque lá em cima nada. A geração do Kawaii passa dias, horas, noites. E
ainda vem para a igreja depois e diz: estou fraco. Você quer ficar forte como? Se alimenta de tanta podridão da internet e quer o que na noite da segunda, do domingo? Ele era homem do povo, mas não governado pela vontade do povo. Ele era o homem do povo, mas ele não era governado pelo povo. Ele não era massa de manobra na mão das pessoas. Ele não falava o que as pessoas gostavam de ouvir. Raposa, serpente, sepulcro caiado, fariseu. Porque só quem ora tem coragem de falar a verdade. Quem ora não se importa com a qualidade e a quantidade. Quem ora não fica esperando milagre. Quem ora fica esperando qual é a palavra que vai vir da parte de Deus. Quem ora não vem para o culto para dizer a palavra é para fulano, a palavra é para mim, a palavra é para a igreja. Quem ora recebe a palavra, come a palavra, alimenta da palavra. Sempre que os homens buscavam apenas como um operador de milagre, ele viu nisso uma tentação. Ele disse: eu preciso orar, porque a tentação está batendo na porta. Não tem nada mais para desviar uma pessoa do que a multidão. O caba viu multidão, se empolga, fala o que Deus não falou. E Jesus vê a multidão e diz assim: eu preciso ir para o deserto orar. Se empolga com multidão não. Ele via uma tentação na multidão, mais do que uma oportunidade. Ele fugia-se e orava. Marcos capítulo 1, 35 ao 37. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiram-no Simão e o que com ele estavam. E achando-lhe disseram: todos te buscam, todos estão te buscando. Mas ele dizia: a tentação que está chegando, e eu preciso me retirar para orar. Deus está mandando a multidão. Cuidado, a multidão pode te tirar do propósito. Seu nome está sendo conhecido. Cuidado. É uma tentação que está batendo na porta. A minha vez chegou. É Deus dizendo: chegou a vez de você orar mais. Chegou a vez de você se retirar um pouquinho para o secreto da oração. Você começou a ser ovacionado pela igreja e pelo povo. Pode dobrar a carga da oração. Jesus ora depois da multiplicação de pão e peixe, quando a multidão queria fazê-lo rei, quando a multidão queria falar: ele é o nosso rei. Marcos 6,46. E tendo despedido, foi ao monte para orar.
Nós vamos fazer ele rei. Ele é o nosso rei, é o rei dos judeus. Ele diz: eu preciso orar, a tentação está batendo na porta. Deus está me convidando para orar. Quando as portas se abrir e meu nome aparecer, Deus está me convidando para orar. Quando Deus opera um milagre através da minha vida, Ele está dizendo: vai orar. Porque quando eu não oro e acontece alguma coisa, é o meu nome que vai em evidência, e é o nome dele que tem que ser glorificado. Porque ele não dá a sua glória para ninguém, ele não divide a sua glória com o homem. Nós precisamos orar. Finalizo. Jesus dava mais valor à comunhão com o Pai do que o sucesso diante dos homens. Eu repito, Jesus dava mais valor à comunhão com o Pai do que o sucesso diante dos homens. E muita gente dá mais valor ao sucesso diante dos homens do que a comunhão com o Pai. A multidão desejava ver Jesus novamente, mas não para ouvir a sua palavra, porém para receber cura e ver operação de milagres. Marcos 1:37. E achando-o lhe disseram: todos te buscam. Você está achando que a multidão vai atrás de você achando que é porque você prega muito? Não é não. Ela não quer ouvir sua palavra. Ela não quer ouvir a palavra que vai sair da sua boca. Ela quer milagre. As igrejas que andam abarrotadas por aí é porque tem profetada e não tem palavra. A multidão não quer palavra, a multidão quer milagre. E Jesus não quer deixar cair na tentação da multidão. Pedro certamente não discerniu a superficialidade da multidão. A multidão quer a superfície, a superficialidade. Jesus quer profundidade com o Pai. Larga da mão dessa vida de superficialidade. Então está na superfície, mas Jesus está te chamando para profundidade hoje. E profundidade não é da noite por dia. Profundidade se constrói com tempo. Tem que ter tempo para orar, tem que ter tempo para adorar, tem que ter tempo para ouvir a palavra, tem que ter tempo para buscar. A sua incredulidade, sua falta de apetite à palavra de Deus. Todo pregador é fascinado com a multidão, mas Jesus algumas vezes fugiu da multidão para ter intimidade com o Pai através da oração. Volta a orar. Eu disse no começo: para de pregar e vai orar. A gente está precisando fazer o culto só de oração e sem pregação. E qualquer dia desse nós vamos pegar os crentes. A igreja estiver cheia, não tem sermão hoje, tem oração. Vamos fechar a porta, ninguém sai. Vamos botar os crentes de porta fechada, sem comida e sem bebida, para orar. Pastor, mas isso aí não pode. Não sei se pode, mas se te for para te levar para perto de Deus, vale a pena te fazer raiva.
Se querermos ver o céu se abrir, precisamos abrir mão de algumas coisas. Vai cantar? Pode ajeitar. A intimidade com Deus em oração é mais importante do que o sucesso do ministério. Muitos pregadores, eles querem o sucesso do ministério, mas não têm uma vida de oração. O pregador busca a intimidade com Deus mais do que a popularidade diante dos homens. Saber ir em encontro da multidão é também fugir dela. É tempo de nós nos matricularmos, fica de pé, na escola da oração. Jesus está... Não, nós precisamos aprendermos com Jesus. Precisamos aprender com Ele e nos deleitarmos em Deus numa vida abundante de oração. Receba essa palavra nessa noite. Receba essa palavra nessa noite.